E aí pessoal, tudo beleza? Bom, aqui estou eu, professor Leonardo Vinícius, professor da melhor matéria, você já sabe qual é, não precisa nem dizer o nome. Eu estou aí dando início a esta sequência de videoaulas que vocês terão. A nossa escola está proporcionando videoaulas para vocês através do YouTube, com o intuito de, claro, amenizar esse prejuízo que essa pandemia está nos trazendo. Vale lembrar a vocês que quarentena não é férias. Nós não podemos parar, nós não podemos estacionar. Nós temos que evoluir, nós temos que progredir, nós temos que driblar essa situação. Nós temos que nos esforçar, se dedicar, dar o nosso melhor, porque é o nosso futuro que está em jogo e nós não podemos relaxar, beleza? Bom, a gente vai começar com um assunto novo, é claro, e separei para vocês um assunto do programa de vocês, um dos assuntos mais legais que vocês verão durante esse ano. Esse assunto, a gente dá o pontapé inicial nele hoje, agora, mas só que vocês sempre verão em outros assuntos este assunto, porque a matemática é assim, a matemática a gente aprende o assunto hoje, quando amanhã já tem outro assunto que envolve o assunto que você aprendeu no dia anterior. E assim a gente vai criando essa bola de neve, a gente vai crescendo em nossos conhecimentos e vamos chegando ao topo, beleza? Então, como vocês podem ver, equações têm um peso muito grande na matemática, até porque equações a gente, sem querer, a gente acaba usando em nosso cotidiano, em charadas, em raciocínios rápidos. A gente usa muito quando muitas vezes nós nem percebemos a equação, ela está lá e a gente não consegue identificar. A gente talvez nem sabia, vocês talvez nem sabiam que esse nome existia, mas existe. É um nome de muito peso, de bastante peso na matemática, tá legal? Então, vê só, quando eu falo de equações, a palavra-chave é a seguinte: a palavra-chave para a equação chama-se igualdade. Olha só, igualdade. Uma equação é uma igualdade. Apenas isso. Ah, professor, então, se é uma igualdade, quer dizer que uma coisa é igual a outra. Tipo, 2 é igual a 2. É uma igualdade, é ou não é? 3 é igual a 3. É uma igualdade ou não é? É sim. Só que na equação não é uma simples igualdade desse jeito. Numa equação, a gente tem uma igualdade como se fosse um tipo de charada. Nessa igualdade, a gente tem um valor, pelo menos um valor desconhecido. Para ser uma equação, tem que ser uma igualdade entre duas coisas que tenha pelo menos um valor desconhecido. Por exemplo, vamos supor que eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Vamos supor que eu pergunte para vocês o seguinte: qual é o número que quando eu adiciono 2, a resposta é igual a 5? Aí vocês pensam: rapaz, qual é o número que mais 2 dá 5? Qual é o número que mais 2 dá 5? Qual é o número que mais 2 dá 5? 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. Olha aí, 3 mais 2 é 5. Então, um número que quando eu adiciono 2 dá igual a 5, esse número é 3. Beleza, fácil, né? Só que na linguagem matemática a gente não utiliza espaços, não utiliza símbolos como triângulos, quadrados.
para a gente montar uma equação. Com essa pergunta que eu fiz para vocês, nós montamos uma equação assim, ó. Quando eu pergunto o seguinte: qual é o número que somado 2 dá 5? Eu digo assim, ó. Esse número desconhecido que eu perguntei para vocês, que era para a gente descobrir agora, a gente substitui ele por uma letra do nosso alfabeto. A letra mais utilizada do nosso alfabeto para substituir esse número é a letra X. Pode ser Y, pode ser A, B, C, D, Z, qualquer número, qualquer letra, aliás. Mas, geralmente, nós utilizamos a letra X. Então, a gente diz que existe um número X que, quando eu adiciono 2, a resposta é igual a 5. Que número X é esse? X é igual a 3. Então, 3 é a solução dessa equação. A gente diz que 3 é a solução dessa equação. Isso é fácil, né? Bom, essa letrinha X aqui, claro, o nome dela é X. Só que na equação, a letra que está representando o número desconhecido, a letra que está representando o valor desconhecido, essa letra é chamada de incógnita. Vou anotar aqui para vocês esse nome, tá? Olha aqui, ó. X é chamado de incógnita. Incógnita, com G mudo. Então, incógnita é o valor desconhecido de uma equação. Outra pergunta: qual é o número que, tirando 2 ou subtraindo 2, dá 12? Já pergunta, tá? Qual é o número? Esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Qual é o número que, tirando um número, que tirando menos, tá? Subtraindo. Qual é o número que, subtraindo, diminuindo 2, dá igual a 12? Aí você pensa: quanto menos 2 dá 12? 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 Ah, rapaz, isso é fácil, professor. Quanto menos 2 dá 12? 14. É 14? É 14. É 14 ou não é? É 14, é isso mesmo. 14 menos 2 dá igual a 12. Então, qual é o valor de x, nesse caso? X é igual a 14. Então, x aí era incógnita. X aí era o valor desconhecido. Então, eu acabei de descobrir que o valor de x é 14. Será que existe algum outro número que, quando eu tirar 2, dá 12, além de 14? E aí? Será que tem algum outro número, além de 14, que, quando eu tirar 2, dá 12? Será que existe? Claro que não, né? Não existe nenhum outro número, só tem o 14. Apenas o 14 menos 2 dá igual a 12. Então, a gente entende que só existe uma solução para esta equação. Se só existe uma solução para essa equação, a gente diz que essa equação é uma equação do primeiro grau. Gravem bem essa definição, tá? Quando uma equação tem apenas uma definição, esta equação é chamada de equação do primeiro grau. Quando existe apenas uma solução. Uma solução é equação do primeiro grau. Tem equações que têm duas soluções, é do segundo grau. Tem equações que têm 3 soluções, é do terceiro grau. Que tem 4 soluções, do quarto grau, e assim por diante. Mas, por hora, no sétimo ano, a gente estuda apenas as equações do primeiro grau, as equações que têm apenas uma solução. Com o tempo, a gente vai evoluindo, e a gente vai aprendendo mais e mais e mais e mais e mais e mais, e a gente vai chegando ao sucesso na matemática. Tá beleza? Então, até aí tudo fácil de entender, né? Só recapitulando, a equação é uma igualdade. Olha, igualdade, olha um igual aqui. Olha um igual aqui. É uma igualdade, é eu dizer que uma coisa é igual a outra. Beleza isso. Dizer que uma coisa é igual a outra.
Mas só que nessa igualdade tem que ter pelo menos um valor desconhecido. É como se fosse que a gente tivesse que matar uma charada. Então, esse valor desconhecido é o que nos traz o objetivo da equação, que é encontrar esse valor. Qual é o valor que se encaixa ali naquele meio? É claro que 15 não se encaixaria aqui, porque 15 menos 2 dá 13, então 15 não serviria. 20 não serviria, porque 20 menos 2 dá 18, não dá 12, não serve. Aqui, ó, será que 1 serviria? 1 mais 2 dá 3, não dá 5, eu quero que dê 5. Então, só existe um valor, tem que ter uma solução para uma equação. Então, a solução para essa equação é essa aqui, no caso 3, porque só existe o 3, e somado 2 dá 5. Só existe o 14, que diminuído ou subtraído 2 dá igual a 12. Beleza? Então, nem todas as equações, também é importante lembrar vocês aqui, que nem todas as equações são simples, são fáceis desse jeito, que a gente consegue até fazer de cabeça. Não. Tem equações que são mais extensas, às vezes nem são tão extensas, porém exige de nós um raciocínio maior, e a gente, em vez de perder tempo raciocinando, aqui é fácil raciocinar, né? Quanto mais 2 dá 5? 3. Quanto menos 2 dá 12? 14, é fácil, tá? Já estou na ponta da língua, só é falar, só é desembuchar. Mas tem equações, por exemplo, deixa eu apagar aqui porque não fica tão engarrachado, tão bagunçado. Como é um vídeo, vocês podem pausar aí, vocês podem tirar print, vocês podem voltar, rever tudo de novo. É uma vantagem boa de vocês desse vídeo, é isso. Que vocês podem repetir, podem assistir quando quiser, podem parar, tirar print e tudo mais. E fica aí gravado no seu celular, é claro. Vou escrever uma equação aqui um pouco mais avançada para a gente explicar mais. Exemplo 3. Deixa eu ver. 2x mais 8 é igual 2x mais 8 é igual a 24. 2x mais 8 é igual a 24. Essa ainda é fácil. Dá sim para fazer de cabeça. Qual é o número x que, quando ele é multiplicado por 2, observem essa expressão aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Quando eu escrevo aqui 2x, observem que não tem nenhum sinal entre eles dois. Aqui, entre o 2 e entre o x, não tem nenhum sinal. Mas só que quando não tem nenhum sinal, o sinal que está valendo aqui é o sinal de multiplicação, o sinal de vezes. Ou seja, implicitamente, escondido, ele está aqui, ó. É como se fosse 2 vezes x. Ou seja, 2 vezes um número que eu não sei. 2 vezes um número que eu não sei. 2 vezes x. 2 vezes x mais 8 dá igual a 24. Ou seja, qual é o número que, quando eu multiplicar por 2 e somar 8, vai dar 24? Eita, vamos lá. Vamos pensar por tentativa e erro, para ver se a gente consegue chegar lá, tá? Aí quando a gente conseguir por tentativa e erro, tentando até conseguir acertar, eu vou ensinar para vocês o método mais prático de resolver qualquer equação. Você resolveria aquela que estava aqui agora há pouco, resolveria essa aqui e resolveria também essa aqui, e como todas as outras que vocês vão se deparar daqui para frente. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Será que o 5 dá? Vamos supor que o x é 5. Vamos supor que a solução para essa equação é 5. Vamos supor que o número que é multiplicado por 2 mais 8 dá 24 é 5. Se eu colocar 5 aqui, dá o quê? 5 vezes 2, 2 vezes 5, 10.
10 mais 8 dá igual a 18. Opa, aqui é 24. 5 não é solução dessa equação, tá? Então vamos ver outro. Vamos ver o 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 mais 8 dá 20. Tem que dar 24, então 6 não vale. Vamos ver o 7. A gente está crescendo. 7 vezes 2, 2 vezes 7, 14. 14 mais 8, 22. 22. Chegamos perto, ó. Mas ainda não deu 24. Será que com 8 chega? Vamos ver. 8. 2 vezes 8, 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 8, olha aí, 16 mais 8 dá igual a 24, é isso aí. 16 mais 8, 24. Então, observe que o 8, x igual a 8, é uma solução para essa equação. Quer dizer, é a única solução para essa equação. Não existe outra solução, além de 8, que resolva essa equação. Qual é o número que vezes 2 mais 8 dá 24? É o 8. 8 vezes 2, 16. Ou 2 vezes 8, 16. 16 mais 8, 24. Então, o número que se encaixa perfeitamente no lugar de x é o 8. Só existe esse número, tá beleza? Então, a ideia de equação, é simplesmente descobrir o valor da incógnita, descobrir o valor desconhecido dessa igualdade. Como eu falei, eu vou ensinar a vocês o método prático que resolveria essa equação. Aqui estava aqui antes dessa e essa aqui também. O método é o seguinte: como eu falei para vocês, o objetivo de uma equação é descobrir o valor de x. Então, se eu quero descobrir o valor de x, eu quero descobrir assim: x é igual a quem? X é igual a quanto? Qual é o valor de x? Então, para eu descobrir o valor de x, eu tenho que deixar x aqui isolado, deixar x aqui sozinho, deixar x no canto dele, sem ter ninguém por perto dele. Observe que aqui perto do x tem um 2, aqui perto do x tem um 8. Esses números têm que desaparecer daqui, mas não é simplesmente chegar e apagar, não. Porque se chegar e apagar, vai dizer que x é 24, claro. Mas só que você tem que olhar para isso aqui, para o lugar onde x está, e fazer com que esses números que estão perto dele saiam daqui e pulem para o outro lado da igualdade. Observe, os números que estão aqui, além do x, claro, que estão aqui acompanhando o x, eles devem sair daqui e ir para o outro lado da igualdade. Observe que essa igualdade aqui, ó, ela separa esses dois membros, esse e esse. Uma igualdade separa dois membros. A igualdade separa dois membros. Chama-se o primeiro membro e o segundo membro. 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 Então, tendo essa ideia, a gente diz que os números do primeiro membro que acompanham o x tem que passar para o segundo membro. Se eu passar todos os números para o segundo membro, vai ficar apenas o x aqui. Aí vai ficar x igual a taranã. Mas como é que eu faço para simplesmente jogar esses números daqui para o outro lado, deixando apenas o x aqui? É fácil. A gente começa passando os números que estão somando ou estão subtraindo. Depois a gente começa os números, a gente joga para o outro lado os números que estão multiplicando ou dividindo. E por último, vocês não viram nenhum exemplo disso, mas vai ter equações também, equações que têm potências e que têm raízes. Então os números que estão em potência ou em forma de radicais, a gente passa por outro lado também. Mas só que
O primeiro número que a gente passa é o número que está somando ou subtraindo. Se não tem nenhum número somando ou subtraindo, passa o que está multiplicando ou dividindo. No caso aqui, ó, eu tenho algum número que está somando ou subtraindo? Tenho. Olha só, observe que o 8. O 8 está somando esse termo aqui, ó. Observe, 2x mais 8. Então, o 8 ele está sendo somado. Então, a gente começa passando o 8 daqui para cá. Mas, observe bem, tá? A gente não passa o 8 de todo jeito para o outro lado, não. A gente tem um critério para passar esse 8 para o outro lado. O 8, ou melhor, os números passam para o outro lado da igualdade trocando a operação, indo com a sua operação inversa. Eu já expliquei para vocês que em sala de aula desse ano que toda operação tem a sua inversa. As operações inversas são soma e subtração. A soma é a inversa da subtração e a subtração é a inversa da soma. A multiplicação e a divisão são inversas. E a potenciação e a radiciação também são operações inversas. Eu não posso dizer que a soma é a inversa da multiplicação, não. O casal é isso aí. O casal é soma e subtração, os inversos. Soma e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Então, se o 8 está somando, eu passo ele para cá com a sua operação inversa, que no caso é a subtração. É isso aí. Então, eu vou passar só o 8, tá? O 2x continua aqui. A gente vai devagarzinho, de parte em parte, de linha em linha, até chegar no resultado. Tudo com calma. Eu vou reescrever o 2x. O mais 8 vai desaparecer daqui. Ele vai aparecer aqui do outro lado, depois do 24. Observe só. O mais 8 não escrevo mais. Igual, repito. 24, repito. O 8 vem para cá, mas observe. O 8 estava com mais. Qual é o inverso da adição de mais? A subtração, a continha de menos. Então vai ser menos 8. Ó, mais 8, menos 8. Mais 8, menos 8. Se aqui fosse menos 8, iria ser aqui mais 8. Então a gente sempre passa com a operação inversa dele. Se estava somando, vem subtraindo. Quanto é que dá aqui? Vamos resolver. Repete isso aqui. Igual a 24 menos 8, 16. Isso aí, 16. Beleza. Agora só falta passar o 2. Estão observando? Se eu conseguir passar o 2 daqui para cá, o x vai ficar sozinho aqui. Sozinho, sozinho, sozinho. Então, eu vou passar o 2 para cá. Só que a gente não passa de todo jeito, tá bom? A gente tem que lembrar que temos que ver logo que operação tem aqui, em que operação está o 2 e passar ele com a sua inversa. O 2 aqui eu já expliquei que ele está o que ele está com um sinalzinho de vezes. Quando não tem sinal entre um número e uma letra ou entre duas letras, o sinal ali é o sinal de multiplicação, tá? Por elegância, a gente não costuma escrever esse sinal de multiplicação, esse pontinho aqui. Mas só que a gente tem que entender a partir de hoje que se eu escrevo 2x, estou escrevendo 2 vezes x. Se eu escrevo 3x, eu estou escrevendo 3 vezes x. Se eu escrevo 5x, estou escrevendo 5 vezes x. Beleza? Então, se eu tenho 2x, isso aqui quer dizer 2 vezes x. Então, se aqui é a operação de vezes, o 2 vem com a operação de... Lembra que eu falei? Qual é a operação inversa de vezes, de multiplicação? A inversa da multiplicação é a divisão. Então, se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Olha aí, vai ficar x igual 16. Observe que o 2 subiu daqui já. Ó. O 2 já subiu daqui. Vai aparecer aonde? Aqui. Se ele vai aparecer dividindo, eu vou dizer 16 dividido por 2. Todo mundo já sabe, né? Que divisão também pode ser escrita em forma de fração. Uma fração é divisão. Se eu tenho 16 sobre 2, estou dizendo que é 16 dividido por 2.
E adivinha só quanto é 16 dividido por 2? Lembra do resultado? É 8. X é igual a 16 por 2, 8. Lembra que deu 8 realmente? Essa continha aqui? 2 vezes 8, que é x. Ó, x é igual a 8, não é? 2 vezes 8, 16. 16 mais 8, 24. Então, achamos a solução para essa equação. A solução é 8. Beleza? Vou fazer só mais um exemplo para poder passar uma atividade para vocês. Eu vou escrever uma atividade, eu posso até tirar uma atividade da internet e mandar para vocês, mas só que apenas como exemplo a gente vai ficar, talvez alguém fique com um pouco de dificuldade, então só mais um exemplo também fica interessante, fica legal para vocês. Mas antes vamos tentar fazer esse aqui também por esse método. Esse é mais simples, ó. Observe. Lembram que o resultado é quanto? 14. Ó. 14 menos 2, 12. X só pode ser 14. Mas vamos lá. A gente observa que só tem um número que está acompanhando o x aqui, que é o 2. Então, se eu jogar esse 2 para cá, a gente já desvenda logo esse mistério e descobre logo qual é o valor de x. Vamos ver. X, repito ele, igual a 12. Oxe, professor, o 2 sumiu daqui, ó. Oxe, como é que pode? Pode isso? Pode. O 2 some daqui, mas aparece aqui, do outro lado da igualdade. Lembrando que, quando ele vem para cá, ele vem trocando a operação. Se ele estava subtraindo, ele vai somando. Então, se aqui era menos, ele vem com mais. Mais 2. Olha só quando é x. X é igual a 14. Ó. Tá vendo que maneiro? 14. Eu acabei de assumir que x é igual a 14. Se eu quiser, eu tiro a prova que realmente é 14. Se x é 14, eu ponho aqui 14. 14 menos 2, 12. A solução está